Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão, professor de História aqui do Monstro Concursos, e hoje a gente está aqui para falar, dar algumas dicas importantes sobre um concurso muito aguardado aí no ano de 2021. A gente vai falar hoje sobre a PM Paraná. É isso, o concurso da PM do Paraná. Galera, vou me apresentar aqui rapidão, beleza? Bom, eu sou formado em História pela FMG, sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Meu lance é concurso, meu lance é Enem, meu lance é tudo isso, entendeu? Então, e diante disso, diante de todas essas oportunidades que têm surgido aí ao longo de 2021, quer dizer, a gente vai ter concurso aí da Polícia Penal de Minas Gerais, né, PM Soldado de São Paulo, PM Soldado oficial, PM oficial e outros tantos concursos espalhados pelo Brasil que já aconteceram ou que vão acontecer. No caso aqui de Minas, o PPMG vai sair aí, já está autorizado o concurso, vai sair nos próximos dias, nas próximas horas. Isso é bom demais, viu? Para quem quer uma carreira na área de segurança pública. A gente aqui do Monster é especializado em carreiras policiais, em carreiras de segurança pública, e é por isso que eu conto com você para assistir essa aulinha conosco. Vamos tentar dar um spoilerzinho aqui, né, da questão de algum tema, de alguma questão da prova da PM Paraná, que se não me engano está marcado para o dia 18 de julho. Né, há 2 dias ou 2 dias atrás, se não me engano, saiu os locais de prova. Então esse é um concurso que já é aguardado há muito tempo, né, já é aguardado há muito tempo. Vem desde 2020, então com um ou outro imbróglio aqui e ali, e assim o concurso foi dando andamento meio que aos trancos e barrancos, mas chegamos agora no meio de 2021 com muita expectativa da prova acontecer dia 18 de julho, se não me falha a memória, e aí você conseguir a sua tão sonhada aprovação e entrar na carreira da segurança pública. Olha, nós estamos em abril, não, eu tô ficando doido, velho. Nós estamos aqui pertinho da prova, já passamos de abril muito tempo. Nós estamos aqui pertinho da prova, algumas semanas aí para estudar. Dá para dar aquela raça, dá para dar uma raça final, uma guinada final ali. Você estuda aí algumas semanas ao longo dos dias da semana, à noite, 3, 4 horas. Em relação à história, é um conteúdo curto, é um conteúdo mais enxuto, mas ao mesmo tempo é um conteúdo que pede atenção porque há temas específicos na prova de história, por exemplo, como a prova do Paraná. Então, galera, esse é um concurso muito aguardado. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Bom pra caralho. Esse é um concurso muito aguardado. E eu espero que você, inclusive, assista o curso. Eu gravei o curso inteiro do PM Paraná aí, cara. Eu sei que tá em cima da hora, mas a gente gravou o curso todo. História toda do PM Paraná, história do Paraná, história do século XX. Tá tudo aí no esquema para você. É só acessar. Se você não comprou o curso ainda dá tempo. Liga lá, pede um descontinho, né? Tá perto da prova, enfim. É isso aí, galera. O negócio é estudar e ser aprovado nesses concursos. Bom demais. Dá conta. Beleza? Tranquilo, então? Agora, rapaziada, então vamos falar. Bom, eu tava pensando, dando uma zapeada no edital, a prova que vai ser organizada pela FUNPAR, né? Deu para entender que é um organismo da Universidade Federal do Paraná, do ótimo vestibular da Universidade Federal do Paraná, né? Assim, eu imagino que uma maneira legal de treinar para essa prova é fazendo os vestibulares da Universidade Federal do Paraná. Aqui em Minas, por exemplo, há um tempo atrás, quando ainda tinha vestibular na UFMG, quem organizava o vestibular era a comissão, a COPEV, mas a COPEV e a Fundep parecem ter mais ou menos a mesma banca, pelo menos em história, né? Porque o concurso do CBMMG de Minas Gerais, tanto para soldado quanto para oficial, ele tem uma identidade muito perto, muito próxima com o que foi o vestibular da UFMG no passado, né? Eu falo com a galera, quer treinar para a prova do bombeiro? Faz o vestibular, faz as provas anteriores de vestibular do UFMG. Mesma coisa eu recomendo aqui com a PM Paraná. Claro que as provas da PM Paraná têm um conteúdo muito maior e não tem temas específicos, né? Agora, eu chamo a atenção para a história do Paraná também, que é um tema da prova, que é um item do edital do conteúdo programático, né?
O Paraná que se formou ali ao longo, né, da atividade pecuarista, né, com a formação de alguns pousos, com a invernagem de gado, e, enfim, o Paraná foi se formando como um estado estratégico no trânsito desse gado para abastecer a região das Minas. Lá em 1853, a província do Paraná se separa, né, de São Paulo, né, não por acaso com grande atuação do Marquês de Paraná, como eu disse, em 1853. Mas eu selecionei um outro tema para hoje, um tema que eu acho muito clichê de provas, um tema que eu acho massa e um tema que eu tenho certeza que vocês vão ficar ligados porque ele é bastante caível, beleza? Vamos falar hoje desse tema aqui, ó. Opa, até meu pincel até deu uma secada aqui, cara, de tanto que eu falei. Deixa eu pegar um outro pincel preto aqui que tá na mão, velho. O que não falta aqui é pincel preto, gente. Você tá doido, ó. Vou pegar esse aqui. Isso, tá cheio, beleza. O que não falta aqui é isso. Então vamos falar aqui, ó, de Primeira República. Primeira República, que vai de 1889 até 1930, beleza? Então nós vamos falar aqui de Primeira República, 1889 a 1930. Primeiro quero começar a falar da República, né, desse processo como um todo, fazendo uma noção, te dando uma noção geral desse processo. Dando uma noção geral desses 41 anos de Primeira República no Brasil. Para começar, acho que dá para ver, é bem compreensível, né? A data que abre a Primeira República é o ano de 1889. Vamos falar desse ano aqui, né? E vai até essa primeira fase, ela vai até mais ou menos 1894, eu explico por quê. Depois, essa data vai até aqui, ó, 1930, rapaziada. Bora gabaritar a história na prova da PM? Vem comigo, hein? Vem comigo. Bora gabaritar a história na prova da PM. Beleza? De que é importante para você que vai fazer essa prova. A aula de hoje, essa aula aqui, o estudo dela, a gente se baseou assim, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu estudo para dar aula, tá? Assim, tem professor não, que eu já estudei, já sei, tal. Eu não, mano. Eu vou na humildade, na humilda, beleza? É o seguinte, a bibliografia que a gente se preparou hoje aqui para a aula de hoje é do livro da Lilia Schwartz, Brasil, uma biografia. Esse livro é um livro acadêmico, é verdade, mas ele tem sido citado em vários vestibulares, em várias provas de exame, inclusive, exames externos, carreiras policiais que caem em história. Então, eu estou usando aquilo que há de mais atual para dar a você que está vendo essa aulinha uma segurança acadêmica muito forte, uma segurança de conteúdo. E é isso aí, viu, gente? Com muita humildade, peço essa licença acadêmica e aqui eu faço uma pequena e breve confissão para a gente atestar isso aí. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, então, entre 1889 e 1894, esse período, essa primeira fase da República aqui, a gente vai chamar de República da Espada. A seta tem que ser certinha, pô. A seta tem que ser certinha. República da Espada. Por que a gente chama de República da Espada? A gente chama de República da Espada porque ela foi comandada por militares, da patente de marechal, né? Poxa, essa patente, se não me engano, não tenho certeza, acho que ela não existe mais. E o símbolo da patente era uma espada. Eles usavam uma espada, né, fora a vestimenta característica que mostra qual é a hierarquia do sujeito. Beleza. E aí a gente tem um período que vai longo, que vai de 1894 até 1930. A gente chama esse período aqui, essa segunda parte, de República Oligárquica. República Oligárquica. Beleza. Bom, os marcos de abertura e fechamento desse período, né, são o 1889 e o 1930. 1889 é uma data emblemática, beleza?
a gente vai chamar essa data de emblemática. Aqui aconteceu a chamada Proclamação da República. Proclamação da República, beleza? Então a Proclamação da República aconteceu em 1889. Os historiadores mais atentos, os observadores mais atentos, chamam a Proclamação de 1889 de golpe militar. É isso. Na época, o rei do Brasil, o imperador do Brasil era Dom Pedro II. Ele havia sofrido sérios abalos em sua base política ao longo do segundo reinado. A igreja, os cafeicultores militares e os militares, principalmente os militares no pós-Guerra do Paraguai. Então, essa proclamação da República, na verdade, foi um golpe contra o imperador, né? Fala-se, inclusive, que o papel do povo nesse cenário foi um papel muito ignóbil, um papel muito escanteado, um papel que, na verdade, sequer existiu. Por isso, para citar uma expressão de um jornalista chamado Aristides Lobo, como o José Murilo de Carvalho citou no seu livro Os Bestializados, né? Inclusive o tema do livro, o título do livro é a licença acadêmica para a expressão da época, né? O povo assistiu a tudo bestializado. Povo bestializado. O povo não sabia o que estava acontecendo, ou se sabia, não entendia por quê. Lembrando assim, gente, aí eu proclamei a República no dia 15 de novembro, dá para a gente entender que foi uma proclamação do alto, né? Ou seja, não foi o povo que idealizou essa república, então a proclamação do alto. E em função de ter sido do alto, né, era preciso você simplesmente comunicar às pessoas. Simplesmente não, complexamente comunicar às pessoas. Gente, o Brasil é república agora, você não deve mais obediência ao imperador, você deve obediência agora ao presidente da república, ao cara da patente mais alta do exército. Isso não é um processo simples. Aliás, ele foi menos complexo que a independência. Porque a gente fala assim, o Brasil ficou independente em 1822. Beleza, ficou. Mas você acha que essa notícia de independência, ela sai ali, né, do Rio de Janeiro em 7 de setembro e no dia 8 ela está em Manaus, ela está em Cuiabá, ela está em Porto Alegre, Viamão, ela está enfim, em qualquer dessas cidades, ela está em Vila Rica, ela está lá em São Luís? Não, ela demora. Tem província que demorou 2 anos para reconhecer a independência e a liderança de Dom Pedro I. Gente, é muita coisa. O processo histórico ele não é simples assim, não. É claro que a proclamação da República ela vai mais rápida, o país estava mais desbravado, havia mais estradas, havia, enfim, características maiores no sentido mesmo de entender bem como funcionava esse processo, mais que isso, bem mais que isso, funcionava como uma ideia principal de estabelecer um novo marco na moderna forma de republicanizar e de governar o Brasil. Agora, como foi uma proclamação do alto, né, de cima para baixo, então foi preciso criar identidades. Não foi o povo que fez, não tem um líder da proclamação da República. Tem símbolos. Gente, o 15 de novembro, não sei, aqui em Minas Gerais é feriado, no Brasil inteiro, é feriado nacional. É feriado nacional, 15 de novembro, para comemorar a proclamação da República. O herói considerado o herói dessa primeira república, herói do Brasil, Tiradentes, inclusive, o feriado de Tiradentes, que é 21 de abril, né, ele foi instituído lá na Primeira República, em 1891. Gente, nós fizemos os brasileiros, ou melhor, nós fizemos a República. Era preciso fazer os republicanos brasileiros. É isso. Então, essa proclamação do alto fez surgir a necessidade de se criar símbolos. Olha que massa! Duvido a galera se interessar por esse assunto, né? Os símbolos. E que símbolos eram esses? Primeiro, o feriado do 15 de novembro, né? O feriado do 15 de novembro.
E segundo, a própria adoção da imagem do herói Tiradentes como um exemplo de luta, perseverança e aquele que ousou enfrentar a monarquia lá no século XVIII. Há muito mais romantismo do que realidade, tá, gente? Fique claro. Tiradentes símbolo nacional. As PMs do Brasil, a imensa maioria das PMs do Brasil, tem no Tiradentes como um dos patronos, como um símbolo, né? Não por acaso os colégios da PM espalhados aí pelo Brasil afora se chamam Colégio Tiradentes. É isso. Bom, refletindo sobre 1889, eu quero refletir também sobre o 1930, para a gente fechar um panorama. A propósito, como aqui até 1894 eu tenho presidentes militares, eu chamo de República da Espada, República Militar. De 1894 até 1930, eu chamo de República Oligárquica, perdão, eu ia falar já, dar o spoilerzinho, ou República do Café com Leite. Peraí. Café com Leite. República do Café com Leite. É isso, né? Então, por que a gente vai chamar de República do Café com Leite? Porque havia dois estados que predominavam no revezamento político ali. Eu tinha o café de Minas e, o café que representava São Paulo e o leite que representava Minas Gerais. Que fique claro, hein, pessoal? Que fique claro essa situação como um todo, viu? O café de São Paulo e o leite de Minas, na verdade, isso não exclui o fato de Minas ser um produtor de café, tá? Eu acho que era muito mais um jargão político para criar uma identidade do que propriamente uma característica predominante de cada estado. É claro que eu levo em consideração o fato de São Paulo ser um grande produtor de café, né? Mas São Paulo também produzia leite, São Paulo também produzia outras culturas alimentícias. Minas Gerais também era um grande produtor de café. O sul de Minas, o leste de Minas, ali no caminho para o Espírito Santo, a Zona da Mata, também há muita produção de café, beleza? Então é isso. E aí eu tenho o 1930. Ah, e uma coisa importante, não quer dizer que é República do Café com Leite que todas, né, atenção, viu, que todos os presidentes desse período ou foram de um lado ou foram de outro. Eu gosto de dizer na história o que predomina. O que predomina é São Paulo e Minas no poder. É como se os presidentes fizessem acordos políticos para que um apoiasse um lado ou outro e assim fossem perpetuando, multiplicando no poder. É isso, beleza? Dentro dessa característica, dentro dessa perspectiva que a gente está vendo aí. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom demais. Vamos lá então, né? Ah, e aí, só para fechar esse panorama inicial, eu já vou falar da República da Espada, vamos fechar esse panorama inicial. O 1930, aqui, a gente chama esse ano, né, do ano em que ocorreu a chamada Revolução de 30. Revolução de 1930. Ou seja, na Revolução de 1930 vai acontecer um fator relativamente inédito no Brasil, porque desde que o Brasil é república, é claro, que foi a perda de poder dos cafeicultores, né, de Minas, aliás, dos cafeicultores paulistas, das oligarquias paulistas. O Brasil, nesse momento, atravessava um período muito forte de crise econômica em razão da crise de 1929. Crise de 1929. A crise de 1929, ela proporcionou, né, um dado triste ao Brasil, porque o Brasil era um grande exportador de café
naquele momento. O Brasil era o principal país exportador de café do mundo. Cerca de 50% do café brasileiro era exportado para os Estados Unidos. E com a crise de 29, que aconteceu nos Estados Unidos, esse café, então, ele colaborou, inclusive, para uma crise sem precedentes no país. Uma crise de 29, ela chega ao Brasil e afeta diretamente as exportações do café. Então, essa crise, ela colabora para a instabilidade que leva à Revolução de 30. Né? Assim, deixa eu sair da frente, que aí você vai acompanhando o raciocínio direitinho. Ela vai gerar instabilidade política. Né? A crise de 29 vai gerar instabilidade política. Ô, gente, assim, é claro que esses momentos eles são característicos da história. Né? Não dá pra gente virar aqui e falar assim, putz, mas né, existe aí o Brasil estava imune a qualquer crise nesse momento. Na verdade, a crise de 29 foi muito forte. Quando a gente estuda o livro do Eric Hobsbawm, quando ele escreveu Era dos Extremos, né, ele fala que cerca de 1/3 da atividade econômica do mundo, 1/3 da atividade econômica do mundo retraiu a partir de 1930 até mais ou menos 35. Isso é muito. O capitalismo ele é tão voraz, que ele foi capaz de produzir a maior crise sem precedentes. Claro que hoje a gente vive a crise do corona, mas os fatores não são a especulação financeira, o liberalismo, e sim um vírus que limitou a produção de riqueza, a circulação de pessoas, e a gente tem vivido esse tempo, um tempo difícil, que eu sinceramente espero que passe logo. Né? Aos poucos as pessoas, enfim, estão saindo dessa aí, tomara que isso acabe, que a pandemia é uma desgraça. Mas beleza, vamos lá então. E aí, aí isso vai provocar instabilidade política na Revolução de 30. As duas coisas não são conectas diretamente, sabe? Mas colabora para o clima de instabilidade, sim. Porque o que vai acontecer em 30, na verdade, é que Minas Gerais se desfaz a aliança com São Paulo e forma a sua aliança, a Aliança Liberal. E a Aliança Liberal tem um outro candidato, que é o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele representa os anseios das classes urbanas, ao passo que o candidato Júlio Prestes, né, que era o adversário do Vargas, ele representava a continuidade das oligarquias no poder. Entretanto, com a crise, havia uma intensa necessidade de mudança no cenário econômico nacional. Uma intensa necessidade de mudança. E isso fez com que essa necessidade de mudança acabasse, inclusive, levando à Revolução de 30. Assim como em 1889, gente, assim como em 1889, há historiadores com uma observação mais atenta desse evento que falam, inclusive, que a Revolução de 30 também pode ser encarada como um golpe. Né? Depois da Revolução de 30, quem vai assumir é o presidente Getúlio Vargas. Presidente Getúlio Vargas. E ele vai governar de 1930 até 45. Pasmem, ele ficou 15 anos no poder sem ser eleito uma única vez. Esse é o Vargas, o mais habilidoso de todos os presidentes, né? O presidente Getúlio Vargas. Então, naquele cenário, o Getúlio Vargas ele havia lançado a sua candidatura pela Aliança Liberal, só para a gente ter uma noção desse processo todo aqui, né? Ele lança a sua candidatura com a Aliança Liberal. Ele quer mudança, assim como a Aliança Liberal, mas a Aliança Liberal não tem a força política para vencer os cafeicultores paulistas. Lembrando que nessa época, eu vou especificar isso daqui a pouco, na outra metade da aula, lembrando que nessa época, o sistema de voto é o chamado voto do cabresto, né? E quem controlava o voto eram os chamados coronéis. Então o coronelismo aí ele imperou basicamente durante todo o período
da Primeira República, talvez até um pouco depois dela, porque a gente sabe que não se elimina essa estrutura política ou esse vício político com o fim da Primeira República em 1930. Vai demorar um pouquinho mais para esse movimento acontecer, tá legal? Esse movimento de 1930 que a gente está vendo aí, né, capitaneado pelo então presidente Getúlio Vargas. Muito bom mesmo a gente entender esse processo. Ó, mais que isso, né, não só pelo voto do Cabresto, mas também por todas as modalidades econômicas, todas as características econômicas que esse período viveu. O Brasil assistiu a uma industrialização pequena, né, porém importante, mas pequena, a um crescimento de uma massa operária muito forte, de italianos, por exemplo, que partiram da Itália rumo a uma, aspas, terra prometida, né? E essa terra prometida, ela era o Brasil, né, gente? Quem migrava na época, eu sou descendente de italiano. Às vezes os meninos falam assim, professor, eu sou descendente de italiano. Ah, beleza, você é descendente de italiano, mas você é pobre. Ou melhor, a sua família, quando veio para cá, era pobre, porque ninguém sai da Itália para vir para o Brasil rico. Ah, eu sou rico na Itália, vou para o Brasil. Isso pode ter até acontecido, mas em muito menor escala e muito menor proporção do que o contrário, né, gente? Então, muitos italianos migram para cá para trabalhar nas indústrias têxteis. E, em geral, esses italianos que migram, os europeus que migram, são aqueles que tiveram contato com uma literatura socialista, anarquista, e são esses caras que fazem muitos protestos no Brasil nos primeiros 20, 30 anos de república, e é isso aí. Bom, vamos fazer assim? Vamos dar um stopzinho aqui agora, beleza? Você vai tomar uma aguinha, vai dar uma... Se for de manhãzinha ainda, vai lavar um pouquinho o rosto. Se você estiver no trabalho me ouvindo pelo fone de ouvido, enfim, vai lá e toma um cafezinho, né? Faz um serviço que você tem que fazer aí, massa, porque daqui a pouquinho a gente volta na segunda metade da aula para falar ainda, dar uma especificada nesse tema, em especial a República da Espada. Tranquilo, gente? Beleza? Então, voltamos já já no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Um minutinho só, hein? E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara.
Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Então, galera, beleza? Bom demais? Então, aí, nós voltamos agora para terminar a nossa aulinha aí depois desse intervalinho top, né? Tomou aquele cafezinho, deu aquele tempinho e tal. Voltou firme e forte agora para as dicas finais, para as notas finais da Primeira República. Paguei o quadro bonitinho, deixei ele bem branquinho para a gente construir diversos esquemas aqui para entendermos bem a matéria de Brasil Primeira República. Tivemos um panorama geral, né? Começamos ali no ano de 1889, para a gente terminar no ano de 1930, né? De ponta a ponta, a proclamação da República, que é um golpe militar, de golpe a golpe, né? Como diria o historiador mais atento. O golpe de 1889, a proclamação da República, e depois, né, o golpe da Revolução de 30, quando Vargas assume o poder. Convenhamos, isso não era de fato nenhum evento assim, né, detestável, né? As pessoas queriam mudança assim, em 1930. Agora eu quero falar um pouquinho mais, né, do dentro da Primeira República, dos esquemas da Primeira República. Então, a República da Espada, que a gente chama aquela primeira fase ali, que a gente conhece bem, né? Vou colocar aqui, ó, a República da Espada. Nossa Senhora, meu Deus. A República da Espada, que é a primeira fase, ela é marcada pela administração de 2 presidentes. Então eu vou ter, primeiramente, um presidente chamado, deixa eu pegar aqui a canetinha azul, um presidente chamado Deodoro da Fonseca. Ele vai governar de 1889, até 1891, depois o segundo até 1894. O primeiro aqui é o Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, e o segundo aqui é o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto. Então, basicamente esses 2 presidentes. No governo do primeiro presidente, no governo de Deodoro da Fonseca, o Brasil começou uma política deflacionária de produção de papel moeda que trouxe graves consequências para a economia brasileira. Popularmente, essa política econômica ficou conhecida como encilhamento. Ficou conhecida como encilhamento, né? O encilhamento, ele então autorizava diversos bancos a produzir papel moeda, de tal forma que houve aí a disseminação, a desvalorização do dinheiro. Claro que as consequências disso foram drásticas. Na verdade, o nome encilhamento tem a ver com o fato dessa política ter estimulado a criação de empresas fantasmas. Aí as pessoas apostavam nessas empresas fantasmas na Bolsa de Valores, de tal forma que essas empresas fantasmas inicialmente até reverteram algum lucro na especulação financeira da Bolsa do Rio de Janeiro, mas tão logo se descobriu que eram fantasmas, isso trazia ruína, queda e falências naquele momento. Por isso o nome encilhamento. Encilhamento, encilhar, quer dizer selar o cavalo para a corrida. Então as pessoas associavam uma corrida de cavalo à política econômica daquela época. Quer dizer, a política econômica era apostar para ver quem é que ia ganhar meio que no escuro, e foi terrível, porque ela trouxe consequências drásticas para a economia. Como eu falei, ocorreram falências, ocorreu desemprego,
ocorreu inflação. Ó, galera, é o seguinte, o grande motivo dessa política era para estimular a industrialização. Eu sei que parece fazer muito sentido, né, mas tem um economista que eu estudei antes de dar essa diquinha aqui para vocês, falar um pouquinho de Brasil Primeira República, chamado Paul Singer, que ele fala que houve um pequeno desdobramento positivo relacionado a essa política do encilhamento, ou seja, aumentou um pouquinho o número de empresas. Agora, se nós formos colocarmos é ótimo, né? Se nós formos colocar na balança, no saldo da balança, o que valeu mais, o que custou mais e o que custou menos, né? Ou melhor, se a gente for colocar o que foi melhor, o surgimento de novas empresas ou todas essas consequências ruins, era melhor a política não ter acontecido, porque ela foi drástica, ela foi terrível. Agora, o Marechal Floriano Peixoto, até que ele conseguiu realizar algumas medidas interessantes, ele conseguiu, por exemplo, baixar o preço dos alimentos, e aluguéis. Mas o Floriano Peixoto ele também enfrentou revoltas. Ele enfrentou a revolta federalista, ou Revolução Federalista, violentíssima inclusive. As pessoas eram degoladas nessa Revolução Federalista que aconteceu no Rio Grande do Sul. E ela aconteceu exatamente porque o Rio Grande estava dividido entre os apoiadores do Floriano, os florianistas, e os opositores ao Floriano, o Gaspar Martins, né, que era o opositor, e o Júlio de Castilho, que era o apoiador. Mas, no final, quem venceu, foram os apoiadores do Floriano naquele momento, a partir da Revolução Federalista. Beleza, bom demais. Também aconteceu nesse período a revolta da Armada. Ah, Brenão, mas tem uma revolta da Armada pequenininha lá no Deodoro. Tem sim. Né, na transição ali, né, do Deodoro para o Floriano, tem ali uma revolta. Na verdade, não é no Deodoro, na transição do Deodoro para o Floriano tem uma revoltazinha ali, uma revolta da Armada. Mas acontece outra lá na frente, perto da Revolução Federalista. Para quem não sabe, a revolta da Armada, né, na verdade, a Armada, na verdade, é a Marinha. Né? Então, quando a gente fala revolta da Armada, a gente entende como revolta da Marinha. Beleza, bom demais. Deixa eu colocar uma setinha aqui, racional, cara, para ficar bem organizado o quadro aí para você que tá vendo, né? Depois, ó, aqui, inflação, fazer uma setinha bonitinha aqui, outra também. Deixa eu colocar aqui, ó, falências, beleza. Então é isso, velho. Bem, bom demais. Um resuminho top sobre a República da Espada. Então a outra fase, eu acho que a galera já conhece, já sabe, porque estava acompanhando a primeira parte dessa aula. Opa, deixa eu tomar aqui um golinho d'água, né? É a República Oligárquica, vamos chamar isso aqui, né? De República Oligárquica, República do Café com Leite. Opa, não, quero colocar de roxo para ficar no padrão, velho. Tô sem um apagador aqui. República Oligárquica, beleza? República Oligárquica. Então, olha só, galera. Olha só, a República Oligárquica, a gente já falou também em termos de data, né? Mas eu vou colocar de novo aqui, ela acontece entre 1894, e vai até, pimba, 1930. Cara, esse período foi um período muito intenso, um período de várias revoltas, não vai dar tempo de falar de todas, né? Mas tem uma, inclusive, que está destacada no edital, eu recomendo muito que você estude essa revolta, que é a Guerra do Contestado. Né? Apesar dela não ter sido a única revolta que aconteceu nesse período, a gente vai falar um pouquinho dela, né? Dar uma palhinha sobre ela, né? Ela tem um destaque no edital para ela. Então aí vai o meu palpite. Mano, dá uma estudada nessa matéria, porque como é a Federal do Paraná que está organizando o concurso, sempre que eu consulto algumas questões de vestibulares para colocar em simulado,
né? Eu preciso colocar alguma coisa de guerra contestada. Eu sempre vou na prova da Federal do Paraná para buscar a questão. Sempre, cara, sempre. E ali eu sempre vou encontrar alguma questão do contestado. Mano, estuda esse conteúdo aí, que esse conteúdo é importantíssimo também. É uma dica dentro da dica. Puta que pariu. Foi mal, desculpa o palavrão aí, rapaziada. Mas tamo junto, né, velho? Tamo junto. Tamo junto para entender bem esse processo. Beleza. Então, de 1894 até 1930, República Oligárquica. Olha só, aqui na República Oligárquica, eu tenho basicamente dois tipos de política. Eu tenho a política dos governadores e eu tenho o coronelismo. Né? Vamos começar para entender como é que funcionava, primeiro, a base. Vamos falar do coronelismo. Para a gente entender o coronelismo, ele tem aí, velho, algumas características importantes. Primeiro porque o coronelismo, ele se aproveita do voto aberto, né? O voto é aberto na Primeira República, a gente chama esse voto de voto do cabresto. É um apelido que se dava. Cabresto, para quem tem roça, quem mora em roça e tal, né? Para quem faz parte desse cenário, desse processo, cabresto, sabe que o cabresto é aquele negócio que você coloca no cavalo para controlar o cavalo, né? O cabresto do cavalo. Então, era uma metáfora, né? Como se o montador do cavalo colocasse um cabresto para controlar o cavalo, é como se o coronel colocasse um cabresto no eleitor. Então esse coronelismo aqui, ele está relacionado ao processo do voto do cabresto. Beleza? Tranquilo, galera? Massa? Então tá. Bom, então, a partir do voto do cabresto, o coronel controlava praticamente todo o esquema da República. Gente, a chave política da República Velha é o coronelismo. Eu não tenho República Velha, eu não tenho República Oligárquica sem o coronelismo, porque é ele que controla o voto. E é por meio desse voto do cabresto que serão eleitos, de cima para baixo, o presidente, o governador, o presidente, governador, deixa eu colocar aqui rapidão, e prefeito, só para pensar o executivo, né? Tem deputado, tem vereador, tem senador, então tem tudo isso. Ah, e tem uma coisa que eu não citei aqui na República da Espada e que é importantíssimo, quase que eu ia esquecendo. Aqui em 1891, ó, eu vou puxar aqui, ó, 1891, deixa eu puxar de roxinho para ficar massa. Ó, aqui em 1891 foi promulgada a primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891, ó, Constituição, de 1891. Galera, a Constituição de 1891 foi a primeira Constituição republicana. É verdade que ela eliminou uma característica muito forte do período imperial, que é o critério de renda para votar. Então existia aí o critério de renda para votar durante o período imperial. Lá na Constituição de 24 estabeleceu-se uma renda mínima. Em nível paroquial e nível municipal, a renda mínima era de 100 mil réis. Em nível provincial, a renda mínima era de 200 mil réis. Ou seja, só para quem tinha algum poder aquisitivo. Ao longo do Império, acho que em 1881, teve uma reforma eleitoral que incluiu um critério extremamente excludente no processo de participação política. Aqui na Constituição de 1891, ela incorporou esse critério, que é o critério do voto somente para alfabetizados. Me diz aí, rapaziada, que é esperta, tá ligada na aula, quem é que sabia ler e escrever no final do século XIX? Praticamente ninguém. Então a Primeira República ela começa com um número muito reduzido de eleitores. É isso, um número muito reduzido de eleitores. Agora, para sair do critério de analfabetismo, na época bastava saber escrever o nome
Deixa eu pegar o copinho com a xícara aqui, um pouquinho de água. O nome, assinar o nome, isso já bastava como critério. Enfim, algumas dessas características fundamentais desse processo. A Constituição também estabeleceu aí eleições para presidente, né? Estabeleceu aí o fim do padroado, a separação entre igreja e Estado. É por isso que a gente tem o cartório civil hoje, viu, galera? Porque é como se fosse o órgão do governo, né? Uma espécie de representação do governo. Perdão aí a galera que entende muito mais de leis que eu, se eu estou falando alguma bobagem, né? Mas é como se fosse sei lá, uma representação do governo e que tem funções, né, de registrar as pessoas que nascem, as pessoas que morrem, as pessoas que casam. Antes era a igreja que fazia isso, né? Era a igreja que fazia isso. Bom, para falar um pouquinho mais da atuação do coronel, o coronel ele controlava o voto não só pelo cabresto, mas também controlava o voto com outras estratégias eleitorais, como, por exemplo, vou pegar o roxinho, vou puxar aqui, ó, favores, vou colocar aqui o fósforo também vou explicar o que é o fósforo, né? Vou explicar também, vou passar aqui, que citar mais um tópico aqui, além do fósforo, existia uma expressão que era chamada eleição a bico de pena. Como assim? O que é eleição a bico de pena? Eleição a bico de pena é aquele é aquele coronel que controla ali a lista de eleitores na caneta, né? A caneta naquela época era uma caneta que era bico de pena, pena de pássaro, de ganso, sei lá, que demônio que é esse trem, né? De urubu, sei lá, mas era pena, molhava lá na caneta e o cara escrevia, e assim era o controle eleitoral na época, né? De toda forma, o coronel, o que ele faz? O coronel ele hipoteca o voto dele. Olha só que palavra massa na expressão da professora Lilia Schwartz, a professora que tem um livro, a autora do livro que a gente recomendou aqui, né? Ela usa esse termo. O coronel hipoteca o seu voto para o presidente, governador, prefeito, é ele que elege. E isso vira uma rede de trocas, pessoal, porque ele não faz isso de graça. Então, ao eleger o presidente, o governador, o prefeito, né? O que essa turma vai devolver para ele? Vai devolver, vai devolver favores, cargos públicos, verbas. Então, favores, cargos públicos e verbas. Então o coronel vai fazer tudo isso, né? Pensando aí, mais uma vez, nesse toque massa que a gente está vendo, que é o próximo concurso da Federal da PM do Paraná. Então, muito massa mesmo. A Federal, na verdade, pensando na prova, né? Pensando na prova organizada pela Universidade Federal da PM do Paraná, Universidade Federal do Paraná, né? FUNPAR. É isso. Beleza. Então então aqui está montado o circo, isso permaneceu por muito tempo. Na verdade, o grande ranço do varguismo, né? O grande ranço da turma lá que apoiou a Aliança Liberal em 1930 era acabar com esse esquema, né? E eu não expliquei, não vai ter espaço para eu explicar a política dos governadores. Não vai ter espaço para eu explicar a política dos governadores. Na verdade, a política dos governadores ela não tem muito erro, não. Por quê? Porque o governador, o presidente não intervia nos estados. Não intervia. O presidente não intervia nos estados. E aí o governador, para agradecer a não intervenção do presidente nos estados, ele orientava os deputados e senadores para quê? Para abastecerem, para apoiarem o presidente nos projetos, na aprovação de leis que eles quisessem. Era uma rede de trocas, acho que nada mudou, né? Oh, Brasilzão, hein? Nada mudou relacionado a isso, gente. Eu vou te contar, mano. Que vacaiada esse negócio. Beleza. Então era mais ou menos assim. Em termos econômicos, né, em termos da economia, eu gostaria de citar uma característica muito importante desse período. Gente, o Brasil atravessou
uma crise do café que praticamente ele mesmo provocou, né? Ou seja, havia muitos pés de café no Brasil naquele momento. No finalzinho do século XIX e no comecinho do século XX. No finalzinho do século XIX veio a primeira política para tentar salvar o café, a política do Funds in Loan. Era uma política em que o Brasil se comprometia, ele virava credor dos cafeicultores com o Banco Rothschild, Banco da Inglaterra. Puta que pariu! E aí, em 1906, veio a segunda onda de crise, porque o preço do café estava caindo muito. Então, entrou na jogada o governo federal, com auxílio das oligarquias estaduais, governos estaduais, e organizaram um convênio de Taubaté. No convênio de Taubaté, ficou estabelecido que as oligarquias estaduais de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro comprariam o café excedente, e ficava proibido os produtores de plantarem novos pés de café. A gente aqui, eu sou pobre de maré descer, mas quem tem terra sabe, se planta café, aquele pé de café dá café por 30 anos. Eu acho que é isso, cara, dependendo da tecnologia até um pouquinho mais. Mas assim, bom, a minha certificação aqui é do achismo, tá? Peço perdão se eu estiver falando bobagem aqui humildemente. Mas por 30 anos o café reproduz. Então, é um negócio muito lucrativo. As pessoas plantavam mais e mais pés de café para terem mais lucro. Fato é que o convênio de Taubaté deu uma estabilizada no preço do café e salvou momentaneamente a economia, que depois, em 1930, se seria fatalmente comprometida. É isso. Bom, e para fechar esse conjunto de dicas, a gente tem aí também as revoltas republicanas. Temos os movimentos sociais do campo, pensando aí num conteúdo extra que pode cair na prova. Extra não, um conteúdo que está no edital, a gente tem Canudos e Contestado, principalmente o Contestado, a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela aconteceu ali em Santa Catarina, Paraná, e um dos principais motivos foi a expulsão dos camponeses da margem da ferrovia que eles haviam ajudado a construir, e o fato da terra passar a pertencer àquela companhia. As pessoas foram expulsas. Na verdade, a Guerra do Contestado, ela é marcada pela luta pela terra, Essas pessoas desoladas, desempregadas, ficaram aí à mercê do grande capital, que capturou, que negociou essa terra com o governo que deu de banana e disse dane-se o povo naquela região. Também tem, e além do Contestado, vou colocar uma vírgula aqui, tem um outro movimento, que é o cangaço. O cangaço. O cangaço também faz parte desse processo. E tem os movimentos sociais do campo. Aí eu vou citar duas revoltas: Vacina e Chibata. Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. A Revolta da Vacina ela aconteceu por uma situação excepcional, Quer dizer, o Brasil, que durante a Primeira República sofreu muito com uma doença, era o Covid da época, que era a gripe espanhola, Mas antes da gripe espanhola, o Brasil sofreu com a varíola. E aí, na época, o secretário de Saúde, Oswaldo Cruz, ele meio que editou uma lei, a chamada Lei de Vacinação Obrigatória. Essa lei de vacinação obrigatória, ela obrigava as pessoas a vacinarem contra a varíola. Só que não foi feita nenhuma campanha de informação, os agentes sanitários eram muito truculentos, porque eles obrigavam as mulheres a vacinarem e aí tocavam em regiões moralmente complexas do corpo feminino. A sociedade ultraconservadora, com valores morais extremamente inflexíveis, condenou rapidamente a atuação dos agentes sanitários, levando a população a um movimento de revolta, inclusive cujos culpados, punidos, foram condenados a viver no Acre o resto da vida. E a Revolta da Chibata, que traz uma herança do escravismo muito forte,
muito forte. A revolta da chibata, ela é uma revolta contra os castigos físicos praticados na Marinha, chicotadas, um verdadeiro espectro do que foi o escravismo. Não por acaso a Marinha aceitava muitos negros, entretanto no interior dela ela praticava esse tipo de castigo, esse tipo de ritual. Galera, é isso, beleza? Então aí a gente fechou uma dica top, massa aí pra vocês. Nesse período pré-prova, espero que você aproveite. Eu tô tentando a gente dar o máximo, que a gente estuda pra caralho pra falar isso aqui, velho. Não tem jeito, a gente tem muita segurança de conhecimento, é porque estuda muito, tá? Se a gente não tira as coisas da orelha, não. Nós temos aí uma orientação sempre, pelo menos da minha parte, sempre seguir uma bibliografia acadêmica para dar aula com muita segurança nesse sentido, beleza? Rapaziada, uma boa prova para vocês, tá? Seja lá qualquer que vocês forem fazer aí, especial prova da PM Paraná, que vocês acertem todas as questões de história e tenham ótima performance nas outras matérias. Esses são os votos, beleza? Aqui do Brenão, Monster Concursos. E é isso aí, tudo nosso, nada deles. Valeu!